Bom dia. Está um dia bom mesmo, não está? Meio fresco, meio quente. Isso se chama inverno brasileiro. É só aqui que o inverno é desse jeito. Em qualquer outro lugar, inverno é inverno, verão é verão. Eu agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. Agradeço ao meu amigo Viana, somos amigos de longa data, Oswaldo, e a vocês que estão aqui prestigiando este nosso encontro. Eu quero fazer uma pequena introdução a respeito do momento que vivemos. Nós estamos no Brasil vivendo uma época bem diferente de todas as demais. Difícil como a maioria delas. Desde que o Brasil é Brasil, vem passando por várias crises, vários problemas, várias dificuldades. E hoje nós sentimos na pele que estamos num momento especialmente difícil, porque temos dois problemas nos atazanando. Na realidade, seria atenazando, porque são forças como tenazes que vão nos oprimindo, vão nos apertando. Uma delas se chama recessão. É um enfraquecimento das atividades comerciais, das atividades negociais. E eu sei que os senhores sentem isso na pele, como todos os demais profissionais. Nós estamos tendo dificuldade de comercializar o que quer que seja, desde produtos, serviços, bens até indispensáveis. E nós percebemos isto quando há uma diminuição do movimento de vendas nos supermercados. Ora, ali estamos falando de alimentos, de gêneros de primeira necessidade, e percebemos que há uma diminuição do volume de negócios. Percebemos também que pessoas que tradicionalmente consumiam um produto de uma certa marca, as marcas tradicionais, estão deixando de lado a marca, estão procurando o preço, o melhor preço, a economia. Temos também percebido muitas promoções em que os fornecedores, os comerciantes, procuram colocar os seus produtos e, para isso, reduzem o preço, estabelecem vantagens e tudo mais. Isto é recessão. Eu moro aqui perto, na rua Adoc Lobo, entre a Tietê e a Lorena e, portanto, pertinho da Oscar Freire. Estou aí há 30 anos. E quando cheguei a esta região, era muito difícil encontrar um espaço para locação. Rua Augusta, Oscar Freire, Lorena, muito difícil. As pessoas que pretendiam instalar-se ali com o negócio tinham que esperar muito, ficar atentos, e quando havia essa locação, tinham que pagar as famosas luvas. Tem passado por lá ultimamente? É desolador, é entristecedor, mas pontos de antigo comércio vibrante, dinâmico, fechado, simplesmente fechado. Passa-se o ponto, aluga-se, ou simplesmente fechado. O que é isto? Recessão. Vai havendo uma diminuição de negócios, chega a tal ponto que a pessoa não consegue manter as portas abertas. Na área de locação de imóveis residenciais também. Há determinados lugares em São Paulo em que o proprietário cede o imóvel para que a pessoa more ali pagando apenas condomínio e IPTU. Porque ter um imóvel desalugado, não gerando receita, e além disso, você tendo que pagar mensalmente condomínio e IPTU, é uma sangria. E por falar em condomínio, como cresceu o custo de condomínio, não? Como está alto o custo de condomínio. Há condomínios que são superiores a um valor de locação, porque são muito altos.
Agora, generosa é a prefeitura que cobra um IPTU bem baratinho. Ah, não é isso? Não? O de vocês é caro? Escorchante. Escorchante. Bom mesmo é o banco, as instituições financeiras que nos oferecem crédito, oferecem cheque especial com juro baixinho. É baixinho se você colocar a folha de papel aqui, ó, aí está baixinho. Agora, se você olhar assim, assusta. Tudo isto é fruto da recessão. O outro problema que nos oprime é a inflação, nossa velha conhecida. Se bem que dizem que ela está diminuindo. Eu não senti ainda no bolso, acho que no bolso demora um pouquinho mais a chegar, mas dizem que está diminuindo a inflação. E a inflação faz com que o nosso poder aquisitivo diminua. Pessoas que têm hoje bens imóveis param e pensam, se eu tivesse que comprar isso agora, eu não conseguiria. Aquilo que nós compramos lá no passado, não conseguiríamos comprar agora. E um grande problema é que pessoas que conseguiram, com esforço, construir um patrimônio, agora têm um problema muito sério em manter o patrimônio. O custo de manutenção é alto. Isto faz com que nós tenhamos um problema financeiro, com que nós não tenhamos os recursos que gostaríamos de ter para tocar a nossa vida normalmente. E aí, não tendo como gerir recursos diretamente, nós temos que procurar uma forma. Por exemplo, quem é funcionário, quem é empregado, vai pedir aumento ao patrão, não é isso? É isso que vai fazer? E vai receber aumento? Não, não há como. Agora, aqueles que são profissionais liberais, como nós somos, é muito fácil. É só aumentar a comissão. Não é por aí? A que situação nós chegamos? A que ponto nós chegamos neste país, um dos mais extraordinários do mundo? A Folha de São Paulo hoje está trazendo um artigo falando de turismo, do nosso turismo, falando que o Brasil é considerado um dos países mais bonitos do mundo, o povo mais gentil, o local de melhor gastronomia, e, entretanto, nós continuamos estacionados em uma taxa mínima de movimentação de turistas, enquanto que Argentina cresce, Colômbia cresce, México cresce, Portugal, Espanha, nós ficamos na mesma faixa quando não diminuímos. Há um problema, então, estrutural, que parte desde o poder executivo. Viram que agora nós vamos ter que arcar com um déficit muito maior do que se imaginava, da faixa de 130 bilhões para alguma coisa ao redor de 159, e já estão falando de 170 bilhões de déficit. Aí se pergunta, como é que se consegue chegar a isto? Como é que esse país com tanto potencial, esse país tão extraordinário, tão rico, chega a isso? Bem, deixemos isso para lá, vamos falar do nosso bolso. Se nós não podemos aumentar o nosso ganho pedindo aumento de salário, nem aumentando as nossas taxas de serviço, então como é que nós vamos fazer? Porque para equilibrar finanças, nós só temos dois caminhos. Ou diminuímos a despesa, ou aumentamos a receita. Alguém aqui tem algum ponto ainda a diminuir na sua receita? Tem? Já cortamos tudo que podíamos cortar. Estamos cortando na carne, a gordura já foi há muito tempo. Estamos cortando na carne pertinho do osso. Porque vamos cortando, vamos cortando, vamos cortando. Chega a um ponto que é impossível cortar mais.
É isto? Então, não podemos diminuir a nossa despesa, não temos mais para onde diminuir. Não temos como aumentar a nossa receita pelos meios tradicionais de aumento de salário ou de aumento de taxa de serviço. O que fazer? Procurar uma forma alternativa. Procurar um recurso de fora, procurar uma suplementação, procurar um ganho extra que se some àquilo que nós estamos ganhando para poder fazer frente a esse problema. É aí que chegamos ao ponto da nossa palestra de hoje. Nós vamos falar de um meio que lhes proporcionará um ganho paralelo, sem afetar a sua atividade normal. Continuarão a sua atividade nos negócios imobiliários, mas poderão prestar um serviço extra à justiça e à sociedade, na condição de peritos judiciais. É sobre isso que nós vamos conversar por algum tempo, depois nós ficaremos à disposição para perguntas. Isso foi o que fizemos até agora. Breves considerações sobre o momento atual vivido pelo Brasil. Já falamos sobre isso, não precisa repetir. Uma distinção importante. Sempre que falamos em perito, a ideia que vem à mente das pessoas é o perito criminal. Perito criminal é uma pessoa que exerce uma atividade categorizada, isto é, uma categoria profissional, no caso, regida pela Lei 12.039. Então, esta atividade de perito criminal é obtida através de concurso público. A pessoa presta concurso, geralmente médico, biólogo, dentista, por aí, e vai se tornar funcionário público de carreira, vinculado a uma das áreas da atividade policial. Aqui no estado de São Paulo, nós temos a Polícia Militar, a Polícia Militar, que é ostensiva, fardada, a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, e a Polícia Técnica, que é o Instituto de Perícias Técnicas Tecnológicas. Ali é que vai trabalhar o perito criminal. Então, reforçando, ele é admitido através de um concurso público e passa a ser funcionário público de carreira. Esse o perito criminal. Lei 12.030, de 2009, e que estabelece a sua categoria profissional. O perito judicial, totalmente diferente do perito criminal. O perito judicial não presta concurso público. É qualquer profissional liberal, advogado, contador, administrador de empresas, médico, dentista, corretor de imóveis, corretor de seguros, atividade profissional que se dispõe a assessorar o Poder Judiciário. Ele vai trabalhar auxiliando o Poder Judiciário. Tanto que no painel do Tribunal de Justiça, ele entra na categoria de auxiliares da Justiça, em questões da sua área de conhecimento, técnico ou científico, não tem vínculo funcional, isto é, não fica vinculado como funcionário público, nem obrigacional, não tem obrigação de estar lá marcando cartão, entrada, saída, etc. E a sua remuneração é por meio de honorários. Então, não é um salário, mas é honorário pelo serviço prestado.
O juiz e sua obrigação. Ser juiz não é fácil, porque o acúmulo de processos que ele tem que julgar é muito grande. Sabem qual é o volume de processos atualmente em curso no Brasil? Alguém tem uma noção? Milhões. Cerca de 100 milhões de processos em andamento. Sabe o que é isso? 100 milhões de processos em andamento. É praticamente a metade da população do Brasil. Como em um processo normalmente estão envolvidas duas partes, o autor e o réu, é como se o Brasil todo estivesse litigando. 100 milhões de processos. Aqui no nosso estado de São Paulo, em que temos o maior tribunal de justiça do mundo, nós temos ao redor de 26 milhões de processos. Já foram a alguma audiência? Já viram a mesa do juiz? Não é de dar desespero, aquelas pilhas e pilhas de processos? E ele tem que julgar. E o que tem feito para agregar novos processos? O que tem acontecido? Até algum tempo, quando um brasileiro se sentia prejudicado, lesado, o que ele fazia? Xingava, chutava o balde, se descabelava e ficava por isso. Às vezes brigava. De uns tempos para cá, ele descobriu o caminho do judiciário. Foi prejudicado? Foi lesado? Teve um prejuízo? Não vai discutir, nem brigar, nada disso. Entra com o processo. Pronto. Ajuiza uma ação e, constitucionalmente, o Poder Judiciário, a Justiça, tem que apreciar todos os pedidos que lhes são formulados. Alguns pedidos esdrúxulos. Então, o juiz pode não aceitar, mas ele tem que apreciar. E, na maioria dos casos, o juiz dá início a uma ação, a um processo. Recebeu o pedido do autor, vai avisar ao réu, ou seja, vai intimar, vai citar o réu para o réu se defender. E aí começa um processo, que é rápido, né? É resolvido assim, num piscar de olhos. É isso mesmo? Não. Há processos que dão 20, 30, 40, 70 anos. Porque existe uma raça de que eu faço parte, chamada advocacia. E o advogado vai procurar todos os meios possíveis e imagináveis para defender o seu cliente. Ele está cumprindo a sua atividade profissional. Ele existe para isso. Então, ele vai procurar recursos, vai procurar meios, vai procurar litigar ainda mais, vai procurar, de qualquer maneira, uma forma de dar ganho de causa ou protelar. De repente, o negócio é empurrar lá para frente, buscando talvez a prescrição, mas isso faz com que o processo se alongue. Nós temos a primeira instância, que é o juiz singular. Geralmente a sentença dele não agrada uma das partes, às vezes não agrada as duas partes, e aí vai recorrer e vai para o tribunal. Já não é um juiz que vai julgar, mas uma Câmara. Não aceita a decisão do Tribunal Estadual, vai para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Já pensaram o tempo que leva para isso chegar a Brasília? E ainda cabem recursos lá, claro, dependendo da situação. Muitas vezes, por tanger algum ponto relacionado à Constituição,
vai do Superior Tribunal de Justiça para o Supremo Tribunal Federal. E aí o tempo é inimaginável. Esta é a situação do judiciário. Mas isso que acontece e faz com que nós tenhamos cada vez mais processos. E o juiz, para julgar, ele tem que fazê-lo com muita segurança. Porque ninguém entra na carreira de juiz para morrer como juiz. O sonho dele é chegar a ministro. E para isso, as suas sentenças têm que ser muito bem formuladas, muito bem fundamentadas. Porque se ela não for bem fundamentada, bem formulada, ela corre o risco de ser reformada no tribunal. E se ela foi reformada, significa que o julgamento não foi de acordo, que o julgamento não estava correto. Tanto que houve uma falha que gerou a reforma da sentença. Isso diminui, claro, a competência ou o critério do juiz. E ele vai precisar disso para ascender na carreira. Então, quando uma ação lhe é proposta, ele tem que dar a sentença da melhor forma possível, a mais fundamentada possível. É tranquila a sua situação, com os poucos pedidos, uns poucos processos, alguns códigos para examinar, jurisprudência e tudo mais. Prolatar sentença, então, é a sua função, que é espinhosa. E aí entram as questões judiciais e extrajudiciais. Em compra e venda acontece muito de desentendimento, não? Sim ou não? É um problema. Toda vez que nós temos que negociar, há dois interesses em choque. Há dois lados. No caso aqui, o comprador e o vendedor. E cada um deles quer o máximo de vantagem, claro. O vendedor quer transacionar pelo maior valor possível. E o comprador, pelo menor valor possível. E ali, no meio dos dois, entre os dois, como algodão entre cristais, está o corretor. Ele é um ponto, melhor, ele é uma ponte entre dois pontos, o de compra e o de venda. E da sua habilidade é que vai resultar um bom negócio. Mas pode, daí, surgir uma ação. Uma das partes se julgou lesada e vai entrar com uma ação, e essa ação vai ser levada ao juiz. Locação e arrendamento geram problemas? Locação? E como? Pelo Código de Defesa do Consumidor, se não houver a suficiente clareza na exposição do produto, do serviço, do artigo, há um problema em relação ao consumidor. E arrendamento é outro campo de eventuais discórdias. Avaliações e vistorias. É feita uma avaliação, essa avaliação não é aceita por uma das partes, e lá vamos nós para uma discussão que pode chegar a uma ação. Da mesma forma, vistorias. Intermediação de negócios, interpretação de cláusulas. Há algumas coisas que a gente não lê. Uma delas é bula de remédio. Já leram? Não adianta ler, que você não vai entender nada. Bula de remédio. É um negócio para iniciados. E é interessante que aquela bula é dirigida para mim, porque tem a receita que sai de alguém da área da saúde, o médico, para o farmacêutico, para a enfermeira da área de saúde. Mas a bula não, é para mim. Tanto que em cada caixa de remédio vem uma bula. E está ali escrito assim: instruções ao paciente, que sou eu. E eu leio. Quando leio, não entendo nada, eu começo a ler, há uns nomes, há um palavrório lá que eu não entendo. E a outra é contrato. Quem é que lê contrato? De verdade, quem lê? Cláusula por cláusula. Com aquelas letrinhas pequenininhas. Quem lê? Ninguém.
Ninguém. Dá uma olhada assim e assina na confiança. E esse na confiança é que pode vir a gerar problemas. E aí uma parte vai dizer, mas o senhor não leu o contrato? Foi um contrato para o senhor. O senhor está escrito, está assinado lá. Li e estou de acordo. Não, mas é que aqui e acolá, bom, vamos lá para o poder judiciário, vamos para a justiça, e etc. Esse etc. se alonga aí, né? Muita coisa. O Código de Processo Civil é o que dá a fundamentação para a atividade de perito judicial. Lembrem-se que para perito criminal há uma lei específica, 12.030/09, de 2009. Estabelece, então, todas as condições para esse profissional categorizado. Mas, para o perito judicial, a fundamentação é o que traz o Código de Processo Civil. O anterior, que teve vigência até 2016, trazia no artigo 145 essa expressão: quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por um perito. Vocês sabem, em 2016 entrou em vigor o novo código, que é de 2015, entrou em vigor em março de 2016. Nele, o artigo é 156, apenas muda a posição das palavras, mas o conteúdo é o mesmo. Só que começa já dizendo que o juiz será assistido. Ali é o final, aqui é o começo. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Ora, o juiz é formado em direito. Então, o seu conhecimento está no campo do direito. Aí vem uma ação sobre assunto que extrapola, que é fora da área do direito. Ele depende, então, de conhecimento técnico ou científico de outra área para fundamentar a sua sentença. Um caso que é bem comum é o de erro médico. O sujeito se submeteu, por exemplo, a uma cirurgia, não foi bem sucedida, há complicações, ele entende que sofreu um prejuízo com isso, sofreu um dano com isso, e ele vai entrar com uma ação. E aí entra com uma ação na justiça, alegando erro médico e pedindo indenização por danos materiais, físicos e morais. Aí que a coisa pega um pouquinho mais. Porque um dano moral não tem uma dosimetria, não tem alguma coisa específica, é subjetivo. Depende de caso, depende de pessoa e tudo mais. Mas ele entra com esta ação. E aí está o juiz, formado em direito, conhecedor do direito, tendo que julgar uma coisa, uma causa da área médica, sem poder errar. Ele tem que dar a sentença certa. Como é que ele faz? Vai precisar de um médico. É quando ele nomeia um médico como perito. Passa-lhe o processo, o médico examina detidamente e vai preparar um laudo pericial. E nesse laudo pericial ele vai dizer a quem assiste a razão. E o perito judicial tem que ser imparcial. Ele não pode favorecer nem o lado A, nem o lado B. Ele tem que ser absolutamente imparcial e verídico. Isso, perito judicial. Com base nesse laudo, é que o juiz vai prolatar, vai dar a sua sentença. Aí está a importância do perito. A sua informação é a base da sentença do juiz. Tragamos agora para a nossa esfera. A área de transações, de negócios imobiliários é muito vasta.
E daí podem surgir muitas ações, muitos processos. E o juiz não entende nada de transação imobiliária, de negócio imobiliário. Ele não fez o curso que vocês fizeram. Ele não tem a formação que vocês têm. E aí, ele vai precisar de um dos senhores para fundamentar a sua sentença, para dar um laudo pericial, baseado no qual ele vai dar a sua sentença. Claro até aqui? O corretor de imóveis e sua atuação em favor da justiça e da sociedade. Em relação à justiça, nós temos, como disse, mais de 100 milhões de processos em andamento, que vão se acumulando. Um dos professores do nosso instituto, nós temos o Instituto JB Oliveira de Educação e Capacitação Profissional, e nós ministramos lá o curso de perito judicial. Teremos uma turma agora, no começo de setembro, eu creio que dia 2. Já tivemos, em todas as turmas, nós temos profissionais da área imobiliária. Esse professor Gleibe, é advogado de longa data e começou na área de perícia judicial porque havia um processo em que ele era interessado e o processo parado. E ele peticionando para o andamento do processo, querendo que o processo andasse, até que ele pediu uma audiência e foi falar com o juiz. Ele disse: doutor, está aí o meu processo há tanto tempo, queria que o senhor desse aí uma decisão favorável e contrário, não importa, se for favorável tudo bem, se for contrário eu vou entrar com recurso, mas do jeito que está eu não posso fazer nada. E o juiz disse: eu também não posso fazer nada. Está parado porque falta um laudo pericial. E daí? E daí eu não tenho perito para dar esse laudo. Eu não tenho perito para laudar, então fica parado. Sem o laudo eu não posso dar uma sentença. Ele disse: E aí foi se interessar, procurou um curso que ministrasse esse curso de perito judicial, e hoje ele desenvolve perícia em cima de perícia, porque há necessidade de peritos judiciais em todas as áreas. Vocês sabiam disso, não? Tinham conhecimento dessa atividade de perito judicial? Poucas pessoas. A maioria não. A maioria não sabe que o Poder Judiciário precisa de peritos em todas as áreas. E nesta área aqui, imagine a quantidade de processos que estão por aí, parados por falta de um laudo pericial. Com isso, nós vamos fazer com que esses processos em andamento, cerca de 25 milhões no estado de São Paulo, processos parados por falta de laudo, e vamos dar esclarecimento de questões técnicas e subsídios, isto é, elementos, para fundamentar a sentença. Volto a dizer, sem um laudo que possa esclarecer uma dúvida técnica ou científica, sem um laudo, o juiz não vai dar a sentença. E fica parado. Fica lá nos escaninhos. Corretor de imóveis, situação agora em relação à sociedade. Presta um importante munus público. Munus é uma função exercida pelo poder público, por um funcionário público. A sua atuação é um munus. Só que aqui, embora não sendo funcionário público, nós prestamos um serviço público, porque vamos ajudar a justiça. Volto a dizer, lá no portal do Tribunal de Justiça, há um espaço chamado Auxiliares da Justiça. E entre esses auxiliares da justiça estão os peritos judiciais. Ajuda a desencalhar processos. Então, um processo que está parado por falta de laudo, no instante em que o laudo é apresentado, esse processo pode ter andamento. Dá maior celeridade, rapidez ao Poder Judiciário.
da segurança jurídica através de um laudo. O laudo é um documento muito importante que fica apensado ao processo, dando a ele segurança jurídica. No instante em que o juiz dá uma sentença baseada em um laudo, ele tem segurança. Não, estou me baseando no laudo do doutor fulano de tal. Vai acontecer de este laudo não agradar? Vai. A outra parte vai dizer, oh, que delícia, adoro esse laudo. Diz, não concordo, é incorreto, é injusto. E aí o que ele faz? A outra parte. Ah, que gostoso, né? Nós podemos atuar como peritos nomeados pelo juiz. O juiz nomeia o perito. Aí, o laudo que é dado não agrada. A outra parte vai dizer, não, está certo, espera um pouquinho. Aí vai contratar um outro profissional da mesma área para apresentar um laudo que contraria aquele e lhe dê, então, a condição de contestar a ação. Esse segundo processo de atuar como perito é por contratação. Aí é você que estabelece o valor diretamente com o interessado. E esse perito contratado nessa situação, ele recebe o nome de... Ah, eu sabia que você sabia. Assistente técnico. E o seu laudo vai chamar parecer técnico. Ele é um perito do mesmo jeito, com o mesmo peso na sua apresentação, só que para distinguir uma coisa da outra, ele é chamado de assistente técnico. O outro é perito e ele é assistente. E o laudo é igualzinho ao outro, com o mesmo valor, digo, só que recebe o nome de parecer técnico. E aqui há uma diferença também interessante. Eu disse, e está na lei, que o perito judicial nomeado pelo juiz, ele tem que ser absolutamente imparcial. E o assistente técnico? Tem que ser imparcial? Claro. Ele vai puxar a brasa para a sardinha do cliente. Não quer dizer que ele vá mentir, que ele vá falsear a verdade. Isso ele não pode fazer. Porque se ele fizer isso, ele vai responder civil e criminalmente por isso. Ele não pode. Mas sempre há um furo, não há? Existe alguma coisa perfeita no mundo? Nem a mulher, né? Nem a mulher, não, porque ela às vezes acha que ela é perfeita, porque foi feita depois do homem. E algumas dizem que o homem foi feito primeiro para que Deus tivesse um rascunho para fazer a obra perfeita, que é a mulher. Olha só. Na verdade, não é isso. Você sabe por que Deus fez o homem primeiro? Para não ouvir palpite. Porque é incrível, mas é da natureza feminina dar palpite. Não é que ela queira, é da sua natureza. Então, sempre que ela está perto e alguma coisa está acontecendo, ela vai palpitar. E o homem adora, né, quando ela dá palpite. Ela fica tão feliz, falou, oh, querida, que bom que você está dando palpite nos meus negócios. Faça sempre isso, dê sempre palpite, eu adoro. É isso, não? Mas, homens, prestem mais atenção nos palpites delas. Porque ela tem uma percepção que nós não temos. Ela tem uma visão que nós não temos. Ela percebe coisas que para nós passam batido. Vou dar um exemplo. Quem é casado aqui já passou por isso. Se não passou, ainda vai passar. É uma questão de tempo. É aquele negócio que você quer fazer, aquela sociedade. E você não fala nada para ela, porque você não quer que ela dê palpite. Mas ela descobre. Porque a mulher sempre descobre. E na primeira oportunidade ela vai dizer,
esse negócio que você está querendo fazer não vai dar certo. Está furado. E esse camaradinho aí que você está trazendo como sócio é um pilantra. É um pilantra, é um vigarista, está na cara dele, no jeito dele olhar, no jeito dele andar, no jeito dele falar. Está na cara. O homem não percebe nada disso. É lá na maneira como a pessoa olha, na maneira como a pessoa encara, ela percebe. Mas aí o que o homem faz? Ele é o cabeça, não é? Ele é o cabeça da família, do lar. Não sabe que ela é o pescoço, que vira a cabeça para onde quiser. Mas ele é cabeça. Então ele estufa o peito e diz, imagine, eu já fiz estudo de viabilidade econômica, de aceitabilidade do mercado, de retorno da aplicação, está redondo, redondinho. E o meu sócio é meu amigo, ó. Quantas vezes jogamos pelada lá no Canindé, lá por aquelas bandas todas, é meu amigo, eu ponho a mão no fogo por ele. Ainda bem que é só em palavra. Às vezes, lá dentro, ele acha que ela tem razão. Mas ele não quer dar? Ah, imagine. O homem é essa criatura que sabe que vai dar uma mancada e dá. Ele faz o negócio, quebra a cara do jeitinho que ela falou. Aquele tal de sócio dá-lhe uma rasteira de perder o rumo, e aí vem a pior parte, né? Não é o lucro, não é o prejuízo, que esse você recupera, é aquele dedinho indicador, esmaltinho na unha, voltada para o nariz do cidadão, e a célebre frase... São 3 opções. Eu não te falei? Eu não te disse? E mãozinha na cintura, eu não te avisei? Isso dói para chuchu. Agora, o mais grave é que da próxima vez ele vai fazer do mesmo jeito, tomando mais cuidado ainda para ela não saber. É da natureza masculina. Então, quando a mulher der um palpite, ouça com atenção, pondere um pouquinho, porque ela pode estar vendo alguma coisa que você não está vendo. E não faça. Estude bem, analise, é melhor não fazer. Aliás, mais uma, né? Uma diferença entre nossa comunicação masculina e feminina. Quando um homem diz assim, faça como você quiser, ele está dizendo, eu aceito a sua opção, para mim está bom, está ótimo. Quando a mulher fala, faça do jeito que você quiser, ele está dizendo, faça, e depois você vai ver o que acontece. É isso mesmo? Pois bem, mas Deus fez o homem primeiro para não ter que ouvir palpite, porque se ele tivesse feito a mulher primeiro, ela estivesse ali prontinha, acabadinha, ao lado da bancada, e que Deus estivesse fazendo o homem, ela ia dar palpite ou não? Ia. Bota mais 2 pares de perna, mas para que isso? É para ele andar comigo no shopping, para ele não reclamar que está cansado. E por aí afora. Isso que eu estou lhes falando é parte de uma das minhas obras, que é um audiolivro, chamado Homens são de Marte, Mulheres são de Morte. Homens são de Marte e mulheres são de morte. É um audiolivro que produzi, observando essas diferenças, e quem quiser pode adquiri-lo pelo site JB Oliveira. Voltemos aqui ao nosso caso. Se o perito nomeado pelo juiz tem que ser imparcial, o perito assistente, portanto, contratado pela parte, tem que ser parcial. Ninguém vai contratar um camarada, pagando um bom dinheiro, para ele dar opinião favorável ao outro. Não. Só que, volto a dizer, ele não pode se valer de mentira. Ele tem que procurar cuidadosamente onde está algum equívoco, onde está alguma falha, onde está algum erro que favoreça
ao seu cliente apresentar isso com muita firmeza, com muita documentação, fotografias, documentos, citações, obras e tudo mais. E a terceira forma, então já temos duas maneiras de ser contratados. A terceira forma é quando a parte, o interessado, em entrar com uma ação, antes de entrar com a ação, contrata um profissional para fazer um parecer, um laudo. E aí, com o laudo na mão, ele já entra com a ação, facilitando o despacho. E como o juiz sempre quer ganhar tempo, se ele sentir que ali estão elementos suficientes para a sua sentença, ele dá a sentença baseada naquele documento. Isso também está na lei, no Código de Processo Civil. Temos, portanto, 3 formas de atuar como perito: nomeado pelo juiz, contratado pela parte que não concordou com o laudo, e a terceira, quando a pessoa preventivamente já anexa o parecer técnico, o laudo, à ação no instante em que vai entrar com a ação. Dá possibilidade de contestação técnica. Quando a sentença é prolatada, ela diz em que ela se baseia. E aí, a parte que não concordar tem base para a contestação técnica e vai fazer isso através de um outro profissional da mesma área. Importante. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Artigo 464 do CPC. Exame, vistoria ou avaliação de acordo com a situação. Carteira funcional. O nosso instituto fornece uma carteira funcional de perito judicial, que é igual à carteira que vocês têm também. Aqui está. Facilitando a identificação. Eu estou aqui com a minha carteira funcional de perito judicial e a minha carteira funcional de advogado. Às vezes é bom se apresentar como advogado, às vezes não. Às vezes é melhor dizer, não, eu sou perito judicial. Principalmente para alguns amigos. Ah, você é advogado? Olha, eu tenho uma causa. E você vai ter que dar uma consulta de graça. Não, eu sou perito judicial. Agora, advogado tem mais uma vantagem. Como a área de advocacia é muito ampla, olha, eu tenho uma questão aqui, queria a sua opinião. Qual é a área? É uma reclamação trabalhista. Ah, não, eu não trabalho na área trabalhista. Eu sou da área financeira, da área tributária, da área empresarial. Mas vocês sabem que no fórum o expediente começa ao meio-dia. É quando as pessoas podem entrar. O advogado, entretanto, apresenta a sua carteira e entra de manhã, com a facilidade de examinar o processo com calma. O perito judicial também. Ele pode apresentar a sua carteira e dizer, olha, há um caso aí de que eu estou cuidando, há uma causa, e eu preciso verificar o processo. Eu sou perito judicial. Eu viajo e, na apresentação ao aeroporto do documento de identidade, eu apresento a minha carteira de perito judicial, porque tem todos os elementos necessários à validade da carteira. Uma outra diferença entre o advogado e o perito. Às vezes o advogado quer conversar com o juiz, então pede para ser recebido no gabinete do juiz. O juiz procura evitar. Porque o advogado vai levar lá o quê? Caramingola para a cabeça dele. Vai levar o que ele tem que se preocupar, que pensar. Vai enxuriçar a cabeça do juiz, que já está bastante ocupada com seus processos. O perito não. O perito vai se colocar à disposição. Ele diz, doutor, eu sou perito judicial em negócios imobiliários. Estou deixando aqui meu cartão, estou deixando aqui meu dossiê. Se o senhor precisar de mim, eu estou à sua disposição. Quem é que não gosta disso?
Ao invés de trazer problema, vai aliviar o problema. É sempre também uma questão de bom senso, de saber trabalhar, de saber negociar. Isso os senhores sabem muito bem. Bem, eram essas as explanações, os esclarecimentos que eu trouxe para vocês. O nosso site aí está, JB Oliveira. Qualquer coisa que queiram consultar, por gentileza. E sempre que temos um curso, nós divulgamos pelo nosso site e divulgamos também aqui, pelo Cresce, pelos veículos de comunicação com o Cresce. Porque nós temos convênio firmado com o Cresce. De tal maneira que, quando ministramos qualquer curso, os participantes normais pagam um determinado valor. Os conveniados pagam um valor menor. E os senhores entram na condição de conveniados por causa do nosso convênio com o Cresce. Nós temos o curso de perito judicial, vamos ter um curso de arbitragem, formação de árbitros, temos o curso de documentoscopia, grafologia e documentoscopia, temos o curso de oratória e sempre estão divulgados e à disposição de vocês. A minha parte termina aqui de explanação, fico à disposição para as perguntas e agradeço a atenção. Olá. Eu tenho uma dúvida nessa área, que eu já tive, eu quase fiz um curso de perito, mas foi na área contábil, que eu sou contadora. Eu sei que a pauta hoje é no ramo imobiliário. No caso, o curso que vocês dão é só nessa área imobiliária? Obrigado. Boa pergunta. Como é seu nome? Nilza. Nilza. Não. O curso que nós ministramos de perito é um curso para você saber como atuar como perito. Nesse curso, que dura um dia apenas, nós começamos às 10 horas da manhã e vamos até às 19 horas em um hotel, e para que nós possamos otimizar o tempo. Então, começamos às 10 horas, meio-dia fazemos intervalo para almoço, almoçamos no próprio hotel, retomamos uma hora depois, vamos até o intervalo da tarde com o café, o coffee break, e no final do dia encerramos e a pessoa já leva o seu certificado. Quem enviar antecipadamente os documentos necessários pode receber também a carteira. Claro, isso vai ser condicionado ao fato de concluir o curso, de fazer a habilitação, que é através de um parecer, sendo aprovado, já recebe a carteira no próprio ato. A sua pergunta. Nós não entramos em detalhes da atividade profissional de quem está fazendo o curso, porque os conhecimentos nessa área ele já trouxe. Você, como contadora, já tem todo o conhecimento em contabilidade, como corretora, todo o conhecimento nesta área imobiliária. O que nós vamos fazer, vai haver corretores, médicos, dentistas, advogados, administradores. O que nós vamos fazer é ensinar a usar esse conhecimento que já adquiriu para ser perito judicial. Como fazer, principalmente, como elaborar um laudo pericial de acordo com o Código de Processo Civil. Como responder aos quesitos que são formulados pelas partes e também pelo juiz e agora pelo novo Código de Processo Civil, também pelo promotor. Como responder a esse quesito objetivamente? Como fazer certas petições sobre, por exemplo, como ampliar o tempo para a entrega do laudo? Como pedir aumento de honorários quando você sentir que os honorários combinados ou arbitrados não foram suficientes porque houve desdobramentos? Como você faz isso? Como peticionar para ser dispensada da função de perito, caso não queira fazê-lo? E por aí afora. Então, é isso que nós vamos ensinar, é a prática da perícia judicial no dia a dia. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber se é condição ensino superior. Seu nome? Célia, Maria Célia. Maria Célia. Depende da atividade em que a pessoa vai atuar. Em princípio, sim. A lei diz que é necessária a formação universitária. Mas há atividades em que não há formação universitária. E, nesse caso,
é o aspecto técnico, ele fala técnico ou científico. Há atividades profissionais que não têm formação em nível universitário, e aí a pessoa pode sim atuar como perito. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Eliane. A pergunta, para se concluir o curso de perito, é necessário o CNAE? De avaliador? Não, de CNAE não, porque nós não estamos falando de avaliação. A avaliação é uma das partes. Nós não estamos formando avaliador, nós estamos formando perito. É necessário que tenha a inscrição no CRESSE, o seu número de inscrição no CRESSE, e tenha feito o curso de formação. Bem, eu concluí o curso pelo CRESSE aqui, online, e recebi o certificado. Nesse certificado do CRESSE aqui, pelo convênio, essa carteira funcional que o senhor fala, eu teria que fazer o seu curso, porque o que o senhor está dizendo, o curso é completo online. Eu concluí, realmente é espetacular. Eu até recomendo, quem vai fazer pelo CRESSE, é realmente espetacular. Não se falou em nenhum momento, além do certificado que eu recebi, essa questão da carteira funcional. Somente o senhor é quem, através do seu curso, é que nós recebemos essa carteira funcional? Bom, de perito? Eu vou pedir que o Oswaldo responda sobre a carteira do CRESSE. Depois eu falarei sobre a minha. Não tem. Não. Então, só resumindo muito simples, o curso de perito judicial que acontece online pelo sistema do CRESSE é um curso instrucional. Né? Não é um curso de titulação, não é um curso de habilitação, não tem nada disso. Tá? Então, você fez o curso, você aprendeu as coisas e você pode se inscrever lá no tribunal, né, como auxiliar da justiça na categoria perita judicial. Tá? Porque assim é permitido. Né? Agora, o doutor ele tem outros recursos também no seu instituto, que ele pode falar um pouco mais a respeito. O nosso instituto forma, então ele dá as orientações necessárias para que a pessoa exercite profissionalmente a sua atividade. E, por isso, o nosso instituto fornece a carteira. Eu reparei que a funcional carrega o brasão da República. O curso de perito judicial, o profissional, é uma profissão regulamentada? Não, não é. E essa que aí está desatualizada. Eu vou lhe mostrar a atual. A atual não tem o brasão da República, porque aí seria alguma coisa privativa do poder constituído. Não é o caso. Nós substituímos. Foi o nosso criador do vídeo, da apresentação, que se empolgou, botou lá o brasão da Justiça. Nós não fazemos dessa forma, não. Boa observação. Como é o seu nome? Márcio, olha, o Márcio observou bem. Bom dia. Bom dia. Sobre os honorários, eu não tenho ideia, quanto seria, assim, mais ou menos, uma porcentagem do valor das ações, como é que funciona essa parte? Até que alguém se interessou pela área financeira. Eu estou vendo que os outros não estão preocupados com isso. Todo mundo ganha bem. É como disse o Neymar, não é pelo dinheiro. Não. Ele foi para o Paris Saint-Germain para ajudar o Paris Saint-Germain a crescer. Agora, ele não quis ficar aqui para ajudar algum daqui, não. Mas não foi por dinheiro. Os honorários variam. Até porque, quando falamos em honorários, o máximo que algumas instituições, como a OAB, têm é uma tabela de honorários que é sugestiva. Ela não é impositiva. Honorários são sempre variáveis, depende de uma série de fatores. Primeiro, valor da causa. Segundo, complexidade da causa, dificuldades que você vai encontrar. Terceiro, a posição, o destaque do profissional que vai fazer aquele laudo. É como em direito, se você pedir um parecer a um advogado José da Silva, tem um valor. Se você pedir esse mesmo parecer para um advogado um pouquinho mais... você também chutou o balde. Carlos Marins. Ou para um doutor JPV. Não. Então, varia bastante, mas a base principal é a complexidade, a dificuldade e o valor da causa. Bom dia. Bom dia. O senhor falou algumas vezes em laudo e em parecer. Existe alguma diferença? E se eventualmente existir, o senhor pode comentar? Pois não. Seu nome? Edson. Edson.
Não, uma diferença técnica não existe. Nós poderíamos dizer que, genericamente, ambos são laudos periciais. Ambos são peritos. É apenas uma forma de distinguir aquele que é nomeado pelo juiz, que é perito judicial, daquele que é contratado pela parte, que é assistente técnico. Aquele documento preparado pelo perito judicial, que é o laudo pericial, e aquele que é preparado pelo assistente técnico, que é parecer. Mas é a mesma coisa, com o mesmo objetivo. Bom dia. O senhor estava dizendo a respeito do juiz indicar um perito. Então, eu queria saber o seguinte, se o juiz pode prescindir de apresentar um perito por se sentir capaz de decidir sem o perito opinar. Perfeitamente. Boa pergunta. Seu nome? Gomide. Gomide. Boa pergunta, Gomide. A lei diz que, se o fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, em princípio. Segundo, está também na legislação, na lei, no Código de Processo Civil, que, se houver elementos no processo suficientes para que o juiz formule a sua sentença, ele não precisará nomear perito. É só quando há uma complexidade técnica que ele não consiga destrinchar, e ele precisa, então, de um parecer daquele profissional. Não é obrigado a nomear perito em todas as ações, tanto que a maioria não tem. É só nas questões que exijam esse profissional. Mais alguma questão? Sim. Bom dia. Bom dia. Recentemente, há uns 3 meses atrás, fui solicitado para fazer uma avaliação de imóveis de um apartamento para um determinado processo. E a outra parte pediu para poder uma avaliação, um avaliador de imóveis. Qual que é existe a diferença? Como uma avaliação minha como corretor e uma avaliação como perito judicial da outra parte. Tem alguma? Bem, na realidade, não há necessidade, em muitos casos, de ser perito judicial. Com formação. O que importa é o conhecimento técnico que a pessoa possua. É necessário que ele seja perito. Quando nós estamos falando em perito, o termo quer dizer alguém que conhece profundamente o assunto, a ponto de poder orientar o juiz. Então, não há essa necessidade, não quer dizer que ele tenha que trazer o título de perito. Ele tem que ser, sim, um conhecedor profundo. E se o juiz conhece um profissional dessa natureza, com esse conhecimento consagrado, com esse saber consagrado, ele pode nomeá-lo. Para ter conhecimento da data do seu curso, né? Porque aqui hoje foi uma palestra. Eu Cresce, só aqui, os cursos do Cresce aqui é só palestra ou vem só para dar conhecimento que existem uns cursos à parte, e eu gostaria de saber quanto custa esse curso e onde fazer para me aprender a ser uma perita, a ser um avaliador. É isso que eu queria dizer. Seu nome é? É Andréia. Andréia. Primeira coisa, nós divulgamos o curso pelo nosso site do Instituto, do JB, e também pelos meios de comunicação, pelos veículos de comunicação aqui do Cresce. O próximo, se não me engano, é 2 de setembro, dia 2 de setembro. E nós realizamos em um hotel, como lhe disse, porque nós queremos otimizar o tempo. Então, começamos já trabalhando a todo vapor, paramos para 1 hora de almoço, voltamos e vamos também intensamente. Na segunda parte, muita parte técnica, prática. E quem ministra essa parte técnica é o professor Gleibe. Ele dá todas as orientações e depois ele submete o grupo à elaboração de um laudo pericial dentro daquilo que ele ensinou, que é o que a lei estabelece. Valor. Estamos atualmente cobrando pelo curso R$ 790, 790. Isso para os meros mortais.
Para os conveniados, 650. 650. Forma de pagamento. Nós temos convênio com o PagSeguro. Então, a pessoa pode pagar por boleto, por cartão de crédito, aí quantas vezes quiser dentro do seu cartão. Nós procuramos facilitar ao máximo, porque a nossa intenção é formar profissionais, é dar às pessoas uma nova oportunidade de ganho e dar ao judiciário um meio de destravar os processos. Você pode consultar a outros cursos. Eu não ouvi? Há outros cursos por aí que cobram bem mais. Não o censuro, cada um sabe estabelecer o seu preço. Nós fazemos um preço acessível porque queremos que haja participação maciça. Eu só quero acrescentar que há o fenômeno da impugnação. Se a pessoa que apresentou um determinado perito, a ficha desse perito é fraca, pode ser impugnada. O juiz entende que não tem a confiança necessária naquele indivíduo para fazer a sua sentença. Assim como as partes também têm, se não me engano, 15 dias, né, para fazer alguma... E um dos fatores de impugnação é exatamente esse, é a falta de consistência na sua apresentação curricular. Uma dúvida. Após a conclusão do curso da JB, de qualquer outras que tem no mercado, até o próprio do Cresce, como é que o profissional vai ter acesso ao juiz? Ele tem que fazer um cadastro ou existe algum conselho, mesmo não sendo profissão regulamentada, onde o nome daqueles profissionais vão ficar disponível para a justiça vir pescar, escolher essas pessoas? O profissional, ele tem que ir na vara, conversar com os juízes, conversar nos cartórios, dentro do Poder Judiciário e apresentar o seu currículo? Seria esse o caminho? Vamos lá. Primeira coisa, terminado o curso, entra no site do tribunal, procura lá o título Auxiliares da Justiça e lá há um cadastro. É autoexplicativo, é só se cadastrar. Fez a primeira coisa. Você está dentro do cadastro dos peritos judiciais. Mas há sempre aquela atuação pessoal. É quando você vai preparar um dossiê, o professor Gleib explica como fazer isso, vai preparar um dossiê, vai fazer o seu cartão de visita, vai tirar a cópia da sua carteira e vai visitar o diretor do foro, o juiz, e olha, eu sou perito judicial nessa área, estou deixando aqui um dossiê para que, havendo necessidade, me chame. Isso quer dizer que você facilitou o juiz. Ele vai chamar alguém que esteja inscrito, não necessariamente aquele naquela sequência. Sempre é um trabalho pessoal. A minha fala é mais para esclarecer a situação como um todo. Teve uma situação onde o advogado entrou com um parecer de 3 corretores, né, no processo. E a outra parte exigiu que tivesse um parecer do perito, né, de um perito, e aí o juiz concedeu, né, o pedido e teve que ter o parecer do perito, onde foi considerada a situação. A avaliação de 3 corretores, a outra parte não aceitou, mas do perito houve consenso. Né? Isso configura o que o Anderson disse aqui. Uma coisa é o conhecimento, outra coisa é a habilitação. Aquele que está habilitado, isto é, está com as credenciais lá, tem preferência sobre aquele que tem conhecimento. Bom dia, meu nome é Fábio Martins, sou Oliveira, doutor. Só para complementar, eu também fiz, como a colega fez, um curso pelo Cresce online, aliás, muito bom para nos auxiliar. Porém, observei que no curso existe, para você ingressar na área, você precisa também, quando você entrega o seu currículo, você vai nas varas entregar o currículo, como a gente não tem ainda experiência, existe no seu curso algo que pode, vamos dizer assim, dar o primeiro passo nesse sentido? Não sei se fui claro. Antigamente, antes do novo Código de Processo, o trabalho era exclusivamente pessoal, era você que ia fazer. O novo Código estabeleceu esse cadastro, que obriga você a estar cadastrado. Eu disse aqui que sempre há uma
facilidade através de uma visita pessoal. Uma outra informação. Aqui na capital, há uma saturação de peritos. Não creio que necessariamente nessa área, mas, de um modo geral, há uma saturação de peritos aqui na capital. Mas, se você botar o pé fora da capital, você já encontra um ambiente totalmente diferente. Foi o que fez o professor Gleipe. Ele começou em Suzano, pertinho daqui. E lá que ele conseguiu a primeira nomeação e, a partir daí, vai indo. E uma coisa que é importante também, os juízes precisam de informações, de subsídios sobre bons peritos. E corre entre eles, olha, fulano de tal fez um trabalho para mim maravilhoso. No curso que fizemos no ano passado, em novembro, um profissional da área de direito de trânsito, chamado Paulo Canaã, fez o curso conosco. Nessa última turma que tivemos, ele veio apresentar o seu exemplo de um laudo pericial que ele fez numa situação delicadíssima e como esse laudo esse parecer técnico foi aceito, derrubando o outro, porque tinha consistência, tinha informação. Ele tem informação técnica na área de direito de trânsito, instrutor de trânsito, e havia uma dúvida quanto a um acidente, e ele esclareceu tão bem, com fotografias, com demonstrações, com cálculos, com exemplos, que o seu laudo pericial, o seu parecer técnico, derrubou o laudo pericial. Então, é sempre isso que tem sido dito aqui, um conflito entre conhecimento e habilitação. A preferência é sempre pela habilitação, porque traz uma informação que dá mais segurança ao juiz. E o trabalho pessoal nunca é dispensável. Muito obrigado, parabéns pelo seu despojamento. Mais uma vez, doutor, muito obrigado pelo seu esclarecimento. Sua presença aqui é sempre muito, muito bem-vinda. Obrigado mesmo. Obrigado. Uma salva de palmas mais uma vez.